Bendito sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que restaura nossa alma dentro de nós com misericórdia, pois grande é a tua confiabilidade. Olá, meus amigos, meu cordial bom dia a você que me ouve nesta manhã. Bora para o nosso Café com Fé. Desejo de todo o meu coração que nada esteja quebrado, que nada esteja faltando e que nada, absolutamente nada, esteja fora do lugar na tua vida e no seio da tua preciosa família. Amém? Hoje o texto base para a gente poder ter o nosso momento aqui de meditação, para a gente poder construir o nosso papo vertical, está no livro de Cohelet, livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, verso de número 1, que nos diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do firmamento, debaixo dos céus. Amém? Hoje o tema aqui para o nosso café é discernindo as estações de Hashem para a nossa vida. Pois nem tudo que eu e você conseguimos, conquistamos, deve ser carregado para sempre. Vai servir para uma próxima estação como instrumento. Talvez isso vai trazer peso ou impedimento para a próxima estação. Um barco que nos ajudou na travessia de uma tempestade não vai servir de nada em um deserto. Não é verdade? Então nós precisamos discernir de fato as estações de Deus na nossa vida. Então existe algo muito perigoso que poucos percebem. As pessoas muitas das vezes transformam provisões em prisões. Pois, como eu dei o exemplo acima, o barco ele foi essencial para poder nos ajudar na travessia de rios, tempestade, mas ele é inútil quando nós estamos na travessia de um deserto. Só que muitas pessoas experimentam atravessar a areia carregando aquilo que foi feito para as águas. Em Eclesiastes 3.1, é o texto, ele usa muito bem essa expressão, que há um tempo determinado para tudo debaixo de um firmamento. Então, esta palavra hebraica, zeman, não fala apenas de um tempo cronológico, mas fala de um tempo de ocasião específica, de uma estação determinada, de um ciclo com começo e fim. Então, o barco ele teve o seu zeman, o rio teve o seu zeman, e o deserto também terá o seu zeman, o seu começo e o seu fim. O problema é que muitos querem viver o novo de Deus, mas não querem soltar aquilo que foi útil ontem. Então nós precisamos tomar muito cuidado, para a gente não se apegar, para a gente não poder idolatrar métodos, pois aquilo que começou como um milagre pode acabar terminando como um peso. Aquilo que o Eterno usou como um formato, como uma estratégia, como uma estrutura, como uma conexão ou uma forma de fazer, nada disso era o destino, é apenas um meio. Você lembra da serpente que ele mandou Moisés levantar no deserto? Veja o problema que deu. O povo começou lá a idolatrar a serpente. O que o Eterno mandou fazer? Olha, acaba com isso, tira isso daí. Você está vendo? Então, mas quando eu e você insistimos em manter o método, a gente pode perder o movimento. Porque o deserto, muitas das vezes, não vai aceitar barcos. Porque o rio, ele exige a travessia. O deserto, ele vai exigir a dependência de Deus. E Deus nos dá a direção no rio. E no deserto, Deus nos dá a provisão diariamente. É maná. Amém? Então, o mesmo Deus que abriu o mar é o mesmo Deus que sustenta com o maná. Só que o barco pesa a nossa vida no deserto. O método atrasa propósito. O passado sabota o futuro. Vocês estão conseguindo entender o que o Eterno está falando conosco aqui nesta manhã? Então nem todo kairos se repete. Na Nova Aliança, Paulo usa essa palavra grega, kairos. Tempo oportuno, tempo estratégico, janela divina. Então nem todo kairos volta. Há ciclos que se encerram. Há fases que finalizam. Há ferramentas que são usadas para cumprir aquela missão. E há ambientes que se expiram. Então, ficar onde Deus já se moveu é perder aonde Ele está se movendo. Uau! Deus sempre chamou pessoas para sair, para se movimentar. Veja que Abraão saiu de Ur. Israel saiu do Egito. Os discípulos deixaram suas redes. E até os dias de hoje o Eterno está me chamando para um contínuo movimento. E por quê? Porque o que foi conquistado em uma estação não pode ser bagagem para a próxima. Até o nosso Rabone Yeshua no Madeiro declarou em aramaico: calar, está consumado, tetelestai. Ou seja, está completo, finalizado, está encerrado. Então quando algo se completa, insistir naquilo não é fidelidade, é desobediência disfarçada. Então discernimento é a gente perceber a mudança de cenário. Maturidade espiritual não é apenas a gente saber quando começar, mas é também quando parar, quando soltar, quando encerrar, quando nós devemos avançar de forma diferente. O rio muda, o terreno muda, a estratégia também deve mudar. Agora, a presença de Hashem, ela permanece, ela é imutável. Então nem tudo que foi obtido deve ser carregado para sempre, amém? Então fica aqui uma pergunta para nós hoje. O que foi fornecido para você não está virando peso?
não está virando uma prisão? O que Deus usou, será que já não terminou? Será que o Eterno não está querendo odres novos? E que barco aí você está tentando arrastar para o deserto? Então soltar, querido, não é perder. Soltar nada mais é do que você confiar no tempo de Assé na tua vida. É você honrar o ciclo. É você confiar na próxima estação que está vindo. Amém? Então você precisa entender que o tempo muda, as estações mudam. A única coisa que não muda é o Eterno. Mas nós precisamos mudar as nossas estratégias, mudar os nossos meios de agir dentro das estações que nós estamos, para que nós possamos sobressair sobre aquilo que o Eterno tem planejado para nós. Vamos plantar essa semente aqui no nosso coração, para que ela não fique aí dando soco na beira do caminho, para que ela se perca. Vamos colocar ela numa terra fértil. Amém? Eterno Todo-Poderoso, eu venho a Ti neste momento de transição na nossa vida. Eu reconheço que há estações que estão mudando sobre as nossas vidas. Há estações que estão se abrindo. E confesso que às vezes o nosso coração se confunde com tudo isso, se assusta, pois nós temos medo de mudança, nós temos medo de algo novo e nos apegamos muito àquilo que está no passado. Por isso eu peço ao Teu Santo Espírito que nos dê sabedoria, nos dê clareza para poder enxergar essa nova fase com os Teus olhos, arrancando de nós o medo do desconhecido e o desejo de querer controlar aquilo que não cabe a nós. Que o Senhor possa nos conceder o desprendimento para poder aceitar as coisas que nós não podemos alterar. E coragem para poder abraçar a transformação que está se aproximando de cada um de nós. Pois eu creio que o Eterno está trabalhando em tudo para o nosso bem, mesmo que eu ainda não tenha entendido com todos os detalhes. Porém, me ajude a fechar os ciclos que precisam ser fechados com gratidão e iniciar este novo capítulo com muita esperança, com muita alegria, com muita emuná. Mas eu confio que o tempo de colher o que foi plantado em oração, em obediência, chegou, Senhor. A mudança, ela é vista como uma ação do Senhor para o nosso bem, mesmo que gere um pouco de confusão inicial. Mas é necessário a gente se desapegar daquilo que passou, para que a gente possa verdadeiramente viver um tempo de virada na nossa vida. E nós possamos buscar discernimento para distinguir o que pode e o que não pode ser carregado nesse tempo de transição. Receber o tempo novo com gratidão e esperança é também momento de celebrar, de se alegrar com tudo isso que o Eterno tem preparado para nós. Que esta palavra possa ser viva e eficaz na tua vida, pois o tempo de cantar chegou, queridos. É chegado um novo tempo para a nossa vida. Eu creio muito nessa palavra, muito. Então, bora atravessar, bora chegar do outro lado, porque o Senhor há de colocar um cântico novo nos nossos lábios. Amém? Ósculo Santo no teu coração. Uma boa semana para todos. Seguimos juntos. Shalom, shalom.